Olá, gente, bem-vindo à nossa última aula nessa lição. E nessa lição a gente está falando sobre uma resposta bíblica. E a resposta que é mais usada Velho Testamento e Novo Testamento, que é uma resposta em submissão, em rendição. E a gente falou, então, que render-se é se posicionar para ouvir a voz de Deus e abrir mão do eu, abrir mão da minha vontade, em saber que os planos de Deus são melhores que os nossos planos, e os pensamentos são mais elevados. Sabe, os planos deles são melhores. E a gente está estudando sobre isso. Então, quando a gente consegue compreender esses princípios, o princípio de que os humildes são aqueles que se rendem e os rendidos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Falar sobre um adorador é falar sobre aquele que vai fazer a vontade de Deus. Lembra de Davi? A gente sempre lembra de Davi. Não é verdade? Que fará toda a minha vontade. Sabe por quê? Porque Davi era humilde. E humilde é aquele que se rende, e aquele que se rende é aquele que obedece. Romanos capítulo 6, verso 16 e verso 17, vai dizer: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, vocês o quê? Se oferecem. A gente viu na aula passada que se oferecer, se apresentar é o quê? É colocar-se ao lado de, é se submeter. Então, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. O apóstolo Paulo está falando para eles: olha, vocês têm sido ensinados com relação à verdade e vocês têm se rendido de coração. A palavra obediência aqui usada no grego é hupakoé, e hupakoé tem o sentido de ouvir atentamente. Eu gosto de falar sobre isso. Porque obediência, gente, assim como submissão, ela traz o sentido de aproximação. E dentro da aproximação você se humilha para que o outro apareça. Sabe quando você cede a uma vontade da sua esposa? Sabe, vocês entram num acordo. E quando você entra num acordo, você conversando ali, você fala: não, realmente você tem razão, eu estava errado. E você se humilha e você cede a uma vontade. Nós estamos falando aqui de obedecer, nós estamos somente falando de obedecer, de ceder. Onde é que isso começa, gente? Isso começa em ouvir atentamente. Hupakoé fala de ouvir atentamente. Ela vem de uma expressão, de uma ligação de duas palavras, que é hupá, que significa estar debaixo de alguém, e akuo, que significa ouvir ou dar ouvidos. Eu coloquei uma definição bem extensa, a gente pode gastar, muito tempo falando só sobre essa definição. Leia aí comigo. Quando nós falamos de obediência, nós estamos dizendo que obedecer é ouvir. Começa com ouvir. Provérbios vai dizer isso para a gente: se vocês ouvirem atentamente. A palavra em hebraico para ouvir e obedecer é a mesma, chamar. É a mesma palavra, ouvir e obedecer. Aqui em grego, essa palavra fala de ouvir, de perceber. E a gente pode até dizer que ela fala de discernir a voz de Deus. Porque quando nós discernimos uma voz, nós vamos tomar a decisão se nós vamos responder a essa voz ou nós vamos nos calar a essa voz. Então, se você ouve a voz do mundo, você tem que ouvir, você tem que decidir não prestar atenção naquela voz. O apóstolo Paulo diz: nesse mundo há várias vozes, nenhuma delas sem sentido, todas elas querendo alguma coisa, achar um espaço na sua vida e na minha vida para que o reino das trevas se estabeleça em mim, através de mim. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e discernimos a voz de Deus, o nosso espírito está pronto para responder à voz de Deus. Veja, discernir a voz de Deus, considerando diligentemente, com atenção, dando ouvidos para que você traga a si mesmo debaixo, olha a humildade, para que você traga a si mesmo, ou se coloque a si mesmo debaixo de algo que você ouviu para fazer cumprir, manifestando a ordem do mundo sobrenatural
no mundo natural. Quando Deus quer algo e Ele fala algo para mim e para você, e quando nós prestamos atenção, e quando nós nos colocamos à disposição daquilo para fazer cumprir aquilo, o que aquilo está querendo fazer? Que o sobrenatural invada o nosso natural. Então toda vez que você estiver obedecendo a Deus, que eu estiver obedecendo a Deus, o que está acontecendo? Nós estamos abrindo uma porta para que o sobrenatural invada o natural. E se eu ouvir a voz da carne, então eu estou dando vazão para que o sobrenatural do mundo das trevas invada o nosso natural. Ei, o mundo sobrenatural é mais real do que esse mundo natural. E falar de obedecer é falar de abrir uma porta. Falar de obedecer é falar de ouvir para que eu me posicione e me coloque debaixo. Isaías capítulo 50. Olha só. Isaías capítulo 50, verso 4 e verso 5. Verso 4, verso 5 diz: o Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Veja, ele me desperta. Vamos colocar na ordem? Ele me desperta. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Como é que eu vou falar aquilo que eu não consigo ouvir? Como é que eu vou ter a minha fala treinada se eu não treino o meu ouvido? Ei, o Espírito, o Senhor, me desperta todas as manhãs. E quando Ele me desperta, Ele treina o meu ouvido. E quando eu treino o meu ouvido, eu vou treinar aquilo que eu vou falar. É muito interessante quando você vai fazer uma aula de inglês, uma aula de espanhol. O que você está ganhando ali? Você está ganhando ouvido. Quando a gente faz uma aula dessa, uma das primeiras coisas que a gente aprende é, gente, para de pensar em português, vamos pensar na língua. Mas como é que eu vou pensar na língua se eu não ouço corretamente? E aí você vai para um país desse, você tem que... você ganhou um novo emprego e foi morar, sei lá, na Rússia. E agora você tem que aprender a ouvir e identificar. E aí você está numa região dos Estados Unidos que fala de uma maneira, eles estão falando a mesma palavra. Estão falando a mesma palavra, mas você não consegue identificar porque o seu ouvido não está treinado. Você sai com o inglês americano treinado, você vai para a Inglaterra, você achava que falava inglês, mas o seu ouvido não está treinado. Acontece, com a gente aqui do Brasil, a gente fala português e quando vem um português de Portugal, o nosso ouvido não está treinado. Eu preciso readequar o meu ouvido a ouvir naquele idioma, aquela frequência, aquelas palavras. O que Deus está querendo trazer para as nossas vidas é com que a gente treine o nosso ouvido para que a gente possa trazer o nosso corpo à sujeição daquilo que nós estamos ouvindo. Aleluia! Verso 5, o Senhor, Deus, me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí, ou seja, eu respondi positivamente. Eu respondi dizendo para ele, Senhor, o que eu quero é aprender contigo, treina os meus ouvidos. Quando nós treinamos os nossos ouvidos, gente, para deixar Deus treinar os nossos ouvidos, é porque nós estamos andando num caminho de rendição, é porque nós estamos andando no caminho de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Essa última frase para a gente terminar, como filho, nós nos apresentamos para obedecer, para que os seus planos se cumpram em nós e através de nós. Falar de adoração, gente, é falar muito mais do que apenas um domingo você levantar a sua mão ou você cantar uma música. Falar de adoração é falar com que os planos de Deus se cumpram nas nossas vidas. E os planos de Deus só vão se cumprir na minha vida e na sua vida se nós nos rendermos a Ele. Por isso o poder dessa rendição. Com que Deus tenha te abençoado nessa nossa lição de falar sobre submissão, ainda tem muito mais. A gente ainda vai falar sobre temor e a gente ainda vai falar sobre serviço, essas respostas bíblicas em adoração a um Deus que se aproxima de nós, a um Deus que nos chama para mais comunhão com Ele. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.